daí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao QA Action. Eu sou o Alexandre e hoje a gente vem trazer um tema aqui para vocês sobre a importância dos QAs nas empresas. Eu vou passar a palavra para a Fran para comentar um pouquinho para nós sobre essa história. Oi, pessoal, eu sou a Fran. E antes de entrar no contexto da importância do QA nas empresas, é importante falar o que é um QA. QA, análise de teste, testador, tem várias definições hoje no mercado na área de qualidade. Nós não vamos entrar detalhadamente em cada um, mas é importante saber que todos eles são responsáveis pela qualidade e pelas entregas dos requisitos que o cliente solicitou. Então, fica aí essa observação de o que seria um QA. E hoje eu vou contar um pouquinho de como começou. Para quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, corre lá no nosso canal. Na minha apresentação eu falo que eu tenho 15 anos na área de qualidade. E eu comecei quando não existia uma área de qualidade. Eu era analista de suporte, a gente fazia os testes, né? E liberava para o cliente e depois atendia esses problemas gerados pelos testes que a gente fazia. Então era bem corrido, era bem puxado. Um dia, né, lembrando que há 15 anos atrás não existia qualidade na empresa que eu estava. E empresas mais evoluídas já tinham a área de teste. E foi aí que eles decidiram criar essa área na empresa que eu estava. E onde eu pude ir, na época era desesperador. Porque nós éramos pessoas que tinham criado uma área toda para confrontar o desenvolvimento, porque o desenvolvedor achava que a gente era pessoas criadas para achar defeito no trabalho dele, porque até então ninguém criticava o trabalho dele, eles liberavam, subiu para produção e assim, né? Ninguém criticava, depois voltava o problema, eles ajustavam de novo. E nós éramos pessoas que foram criadas para dizer: ó, isso tá errado, não é assim. E na época eles levavam pro pessoal: como assim uma pessoa vai dizer como é que eu tenho que trabalhar? Então nós éramos desrespeitados, era o setor chato, ninguém tinha nem um pouco de respeito da nossa área, né? Na época eram pessoas totalmente novas na área, nós fomos criando nossas metodologias e na época também não tinha metodologias ágeis, então cada um tinha suas atividades, cada testador, e cada um ia fazendo o que tinha, quando cada um terminava e ia embora, só que o colega do lado tinha um monte de tarefa que ele não tinha terminado. Então a versão atrasava porque todos não conseguiam fazer a entrega. Então nem esse lado assim de equipe, de que todo mundo está fazendo, o que cada um está fazendo, a gente tinha, era tudo muito individual. Então, na época, nós tínhamos uma colega que escrevia muito bem, assim, ela criou o nosso Kanban, nosso primeiro Kanban. Então, ali ela colocava todas as nossas demandas e daí a gente colocava um risquinho, quem é que estava fazendo, cada um pegava um, para que quando tudo aquilo ali estivesse pronto, a gente fechava e a gente ia fazer a liberação de versão para o cliente. Para vocês terem uma noção, não existia a posição de analista de teste, de testador ou de QA na empresa. O meu primeiro cargo em carteira é homologadora. Então, a homologação, para quem não sabe, ela é realizada pelo cliente, porém, como não era, né, não tinha essa área, então Não a minha sabia o que posição. fazer, não sabia o que colocar, colocaram a homologadora. Então, tá lá na minha carteira, homologadora na minha primeira empresa. E aos poucos a gente foi mostrando, né, que aquilo ali estava gerando menos erro. Então a própria empresa começou a ver, não, tem que passar pela área de qualidade. Porque quando não passava pela qualidade, estourava erro, voltava, então o transtorno para o cliente, para a empresa, era muito maior do que o próprio tempo ali de homologação, que a gente fazia o teste, né, na época, homologação. E então eles começaram a reconhecer aos poucos, né? Mas antes disso foi uma etapa muito difícil, porque era resistência total à área de qualidade. E aos poucos, e nas empresas que eu fui passando, começou a melhorar muito, então eles já começaram a inserir a qualidade nesses processos, né? E hoje eu vejo assim que desde o início do projeto, desde quando vai nascer um projeto, eles já começam a colocar a qualidade e ver com outros olhos a importância da qualidade em todo o processo. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês.
Não, só complementando que com esse relato, assim, né, principalmente dessa experiência da Fran, a gente consegue ter uma ideia, assim, da importância realmente da área de qualidade, né? Principalmente quando ela fala que quando não passava pela área de qualidade, aconteciam mais erros. Não que ao passar pela qualidade vai evitar de acontecer erros, mas a probabilidade de acontecer aquele erro, de um erro às vezes muito visível ou muito que qualquer pessoa poderia ter pego, ou claro, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e pega erros já mais profundos que a gente consegue ver que lá na frente aquilo vai estourar. Então, quando a gente consegue ter essa previsibilidade de erros e consegue prevenir, todo mundo ganha. A qualidade do produto ela aumenta, o cliente fica mais satisfeito. Então, complementando o que a Fran disse, eu acho que essa a principal importância assim, do QA, que ele agrega valor para o produto, ele agrega valor para o cliente fica mais satisfeito e acontece menos erros ali em produção. Né? Então, acho que essa... Tem gente que talvez pense, mas é mais uma área que vai passar, porque ali no processo, né, talvez passaria por projeto, depois desenvolvimento, aí poderia já jogar para produção, mas seria mais uma área, né, que é a área de qualidade, e poderia, vai elevar o tempo de projeto, e aí se encontra problemas, tem que voltar para desenvolvimento, voltar às vezes para lá para o início, para refazer o projeto. Então, mas todo esse tempo, eu não diria que é um tempo gasto, eu diria que é um tempo investido, né? Que o produto vai ficar melhor desenvolvido e vai satisfazer mais o cliente. Muito legal. Eu acho legal, assim, no meu ponto de vista, de estar ouvindo esse relato da Fran, ela contando toda essa trajetória, porque nós três começamos bem depois dela, ela já estava atuando nessa área bem lá no começo, assim como ela estava comentando aí, e a gente vê como foi difícil. Então foi uma vitória que ela merece até os parabéns aí, ela e as pessoas que trabalhavam junto com ela lá nesse período, que conseguiram conquistar, de fato, esse respeito, né, pela área de qualidade. Então, hoje a gente já está inserido nos times aí e o pessoal está abraçando essa causa. Hoje ainda tem algumas pessoas que são relutantes ainda, mas a maioria das pessoas já entende que é importante esse papel do QA e o quanto isso agrega, assim como o Matheus estava comentando. Tipo, a gente não está ali para barrar nada, a nossa ideia é justamente entregar um produto com maior qualidade. Então, é interessante quando o time inteiro abraça essa causa de qualidade, porque isso não é responsabilidade só nossa como QA, é a responsabilidade do time inteiro. Tem até uma pergunta que muitas vezes, quando quem fez entrevista já para a área de qualidade já deve ter ouvido, que é a seguinte pergunta: como que você vai apontar, vai dizer para um desenvolvedor que aquilo que ele fez está errado? Né? Que aquilo que ele está desenvolvendo, que é o trabalho dele, como que você vai chegar para ele e vai dizer, não, isso aqui está errado? Como que você se sente, como que você se comporta? E até uma pergunta que meio que faz também a gente pensar, né? Eu recebi essa pergunta quando eu estava para uma vaga de estágio, né? Foi a primeira vaga na área de qualidade que eu trabalhei. E na hora, eu pensei, meu Deus, o que eu vou responder, sabe? Porque é uma coisa que tu vai estar confrontando a pessoa, né? Por mais que a gente não deve levar isso pro lado pessoal, nem pro lado... Não é pra pessoa, né, que a gente está falando aquilo, mas pode acontecer do desenvolvedor, do design, enfim, de quem estiver trabalhando ali, levar pro lado pessoal. Eu acho que é muito importante estar pontuando isso, cara, porque isso de fato são coisas que não é uma coisa que ficou no passado. Isso a gente convive com isso diariamente. Hoje, por exemplo, no meu time é muito interessante, que o pessoal abraça mesmo a causa da qualidade, então tá todo mundo junto focado na qualidade. Porém, a gente passa por algumas situações assim, que as pessoas são meio... Eles não querem aceitar que elas estão erradas. Elas acham, de fato, que tu está apontando um erro ali, dizendo que elas estão fazendo alguma coisa errada e que tu tá certo. E não é por aí. Eu acho que o nosso papel também é por esse lado de fazer as pessoas entenderem que o que a gente quer é um produto com maior qualidade para o nosso cliente. E ponto. Eu acho que esse tipo de... Beleza? Mas a parte assim do desenvolvedor... Peraí, vamos começar de novo. Quem é que vai falar primeiro? Tá travando, né? Pode falar, Fran. Tá travando pra mim, tá chegando depois aqui. Não, eu ia dizer que a parte assim do desenvolvedor, ela era muito difícil, mas ainda é difícil. Então a nossa relação com ele, desde o início, sempre foi ele resistindo àquilo ali.
Porém, hoje ainda tem desenvolvedor que é assim. Então, para não se criar uma guerra mundial, a gente tem que ter muita desenvoltura em conversar com ele para que mostrar para ele que a gente não quer achar um defeito no trabalho dele. Pelo contrário, a gente quer que aquele trabalho nosso, meu e dele, saia perfeito para que o cliente fique feliz. Nós, como profissionais, né? E todo mundo saia ganhando. Então, desde lá, há 15 anos atrás até agora, a gente ainda enfrenta isso. Então, é muito importante mostrar para todo mundo que é um trabalho em conjunto, né? As coisas importantes de pontuar também é que dentro da própria certificação de teste, né? Aí tem, para certificação de teste, tem os materiais de estudo. Aí tem alguns materiais oficiais de estudo, assim, né? E aí, entre os capítulos que tem naqueles sílabos, né? É sílabos mesmo que fala, né? Sim, sim. Dentro dos sílabos tem aspectos psicológicos entre desenvolvedores e testers, né? Ou pessoal de qualidade em geral. E aí uma das coisas é isso, justamente isso que todo mundo falou, assim, essa questão de saber reportar um defeito, assim, algum problema, né? Algum bug, né? Que a gente vai falar mais pra frente. E ter uma desenvoltura, igual o Fran falou, para saber falar sobre aquilo, assim, né? Não causar um tipo de conflito, né? Até porque o dev, quando ele terminar, ele vai entregar aquilo de uma forma bastante dedicada, né? Então, por isso que ele vai, às vezes, sentir um pouco, dependendo da pessoa, se não for tão maduro ou não tiver qualidade madura já no time, ele vai se sentir levado talvez até por um aspecto pessoal, o que ele está entregando e a crítica em cima do trabalho dele, a crítica construtiva, né? Então, eu acho que isso ocorre ainda hoje, mas eu acho que em times que têm uma qualidade como cultura e tem as pessoas um pouco mais maduras, esse tipo de confronto não ocorre assim, né? Porque às vezes até de brincadeira as pessoas gostam de ficar opondo o QA e o dev e tal, mas em times que tem um aspecto de qualidade já consolidado, mais maduro assim, tudo isso é levado pelo lado profissional mesmo, como faz parte do fluxo de trabalho, né? Eu acho que são 3 pontos, cara. 3 pontos que tem que ser levados em consideração. Um deles é esse que tu citou, que é a cultura da qualidade implementada, inserida dentro do contexto das empresas, e daí faz com que todo mundo pense da mesma forma, todo mundo esteja sempre alinhado na mesma página. Um outro ponto, cara, é a empatia. A gente tem que ter empatia com o serviço dos outros, se colocar de fato no lugar dos outros, entendeu? Sim. Fica muito mais fácil da gente conseguir ter essa comunicação, que é o terceiro ponto que eu ia citar, que é o mais importante de tudo, que é a comunicação. A gente tendo a comunicação, cara, a gente consegue resolver as coisas da melhor forma sempre. Então é isso aí. Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu resumir bastante aí o assunto, né? Caso ficou alguma dúvida, eu peço para que vocês comentem aí no vídeo. E se vocês quiserem que a gente fale um vídeo só sobre isso, mais aprofundado, também deixa aí nos comentários que a gente vai estar falando cada vez mais, a gente vai trazer mais assuntos. Então, se vocês gostaram desse assunto, querem mais detalhes sobre ele, comentem aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre aquilo que o QA encontra no dia a dia, né? Que são os bugs. Acho que o Alexandre vai ter que trocar aí a tela. São os bugs, né? E aí fica a pergunta, o que é um bug? Quem aí se habilita? É interessante assim, a gente lembrar que bug, né, a tradução é inseto, e ela vem de um contexto histórico verdadeiro mesmo, que literalmente tinha um inseto num computador na década de 40, e aí como que perceberam isso? Que dentro de um relatório tinha exatamente a imagem de uma mariposa printada ali assim, dentro desse relatório, né? E isso foi em 1947, né? Foi um comportamento inesperado dentro do sistema que se chamou inseto, e traduzindo bug, e se consolidou até hoje. Quando você tem algum comportamento inesperado no sistema, você fala que tem um bug, né? E aí se você quer apurar e ver se você vai encontrar mais problemas dentro do sistema, você faz um debug, né? Então, ou seja, a palavra inseto, ela está consolidada ali dentro da história do desenvolvimento de software, sobretudo dentro da área de qualidade, né? E é o termo que nós usamos hoje, cada um no seu contexto aqui, para definir que foi encontrado algum tipo de problema ou algum comportamento inesperado no sistema, ou para evitar que aconteça esse tipo de comportamento.
para evitar que ocorra bugs, né? Mas a origem dele é de 1947, quando encontraram uma mariposa no relatório. Isso aconteceu nos Legal, Estados cara. Unidos. Muito legal de ter trazido essa história, um pouquinho dessa história para exemplificar, deixar bem evidente para o pessoal, para entender de fato o que é isso. Que como nosso objetivo aqui é de fato apresentar para as pessoas coisas que elas estão com dúvidas, que elas não conhecem muito bem, eu acho que é muito legal a gente trazer esses pontos assim. E para falar um pouquinho do nosso contexto de bug, como esse caso que tu contou que aconteceu aí, tipo, tudo que a gente encontra de problemas hoje em dia dentro do sistema, que a gente segue algumas especificações que tem que ser atendida. Se a gente encontra alguma coisa que está impedindo daquilo ser realizado, e está travando o sistema, não está permitindo, alguma falha de layout, alguma falha de funcionalidade, de fato, a gente generaliza como bug, a gente trata isso como bug. E a gente vai resolvendo isso conforme for necessário para atender as demandas dos nossos clientes. Bom, só para complementar, nem todo mundo usa o termo bug necessariamente, né? A gente pode chamar de bug, pode chamar de um erro, uma inconsistência, uma falha, depende de onde e a causa também daquele problema, né? Então, um bug, assim, seria mais um nome genérico. Se você usar, ninguém vai achar ruim, ninguém vai achar estranho, mas existem várias formas de se... Principalmente no momento que você vai reportar aquilo, né? Você pode colocar vários outros sinônimos aí. E caso vocês também ficarem interessados nesse assunto, a gente também pode estar fazendo um vídeo aí para vocês só sobre esse assunto, né? Que é aí aquilo que o QA busca, né? A função do QA é encontrar bugs, a gente brinca, né? Mas se vocês preferirem, se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo um vídeo bem específico sobre esse assunto. Beleza? Só deixar comentado aí no vídeo. Boa. E agora aí a gente tem o tema aí, né? Reflexo dos bugs em produção. Primeiro, o que é esse tal de produção aí? É aquele negócio, né? Ô, produção! Não. Boa. Não, fala aí, quem que vai comentar? Pode isso, produção. Pode isso, produção. Para explicar bem resumidamente, a gente trata isso como ambientes. A gente tem o ambiente de testes, que a gente conhece como XTG, como Homolog, e a gente tem o ambiente de produção. Então, o que a gente faz? A gente usa esses ambientes de testes para ir corrigindo esses bugs que a gente vai encontrando no meio do caminho. A gente testa, a gente encontra, a gente devolve para quem gerou aquele bug, quem causou aquele bug, um dev, um designer, ou quem quer que seja. A gente trata esse bug, ele devolve para nós, a gente faz a validação de novo. Quando está tudo ok, a gente passa para produção. Em produção, para dar um exemplo claro, é como um site que a gente consegue visitar, de um e-commerce, de uma loja normal aí na internet. Qualquer um usuário vai lá, entra no site, e aquilo que ele está vendo ali é o que está no ambiente de produção. Então é basicamente isso, só para dar um exemplo aqui. Então agora, pessoal, a gente fez aqui um levantamento de alguns bugs para mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Lá vamos nós. Então aqui nós trouxemos um exemplo, né, de um erro que ocorreu no software, onde o cálculo do tempo dos prisioneiros foi feito de uma forma errada, e esses prisioneiros foram liberados com até 49 dias de antecedência. Então veja o impacto que dá esse tipo de erro no software perante a sociedade. Então é um erro bem grave. Aí nós vamos passar para o outro. Esse problema aqui, nós verificamos ele na semana retrasada, acredito eu, foi um erro no site do Carrefour, onde todo o site estava com 80% de desconto nos produtos. Então aqui a gente consegue ver que uma máquina de lavar de 2.499, a pessoa conseguiu comprar por 419. Então aqui a perda ela foi financeira, foi bem grande, onde a gente pode verificar que para o próprio Carrefour deve ter tido um grande prejuízo, né? Aqui foi um problema que eu até verifiquei semana retrasada, eu acho, eu estava lendo a notícia e eu trouxe pra gente aqui no canal. Foi no Banco Banrisul, que é no Rio Grande do Sul, e o cliente tinha 31 mil reais na conta, do nada ele acordou e tinha 351 negativo. Então, isso foi um problema no cálculo. Para quem já trabalhou em banco, eu trabalho 14 anos na área financeira, sabe que os processamentos de banco são feitos durante a noite. Então, por algum motivo, mexeram nesse processamento no software e sumiu com o dinheiro do cliente. O cliente resgata esse dinheiro, claro, depois da correção,
Porém, a imagem do banco com o cliente, ela sempre fica muito abalada, né? Porque o cliente vai pensar, como eu vou deixar meu dinheiro num banco que simplesmente some com ele? Então, aqui a imagem do banco com o cliente, ela fica muito afetada. Uma coisa é aquelas taxinhas de 25, 30 pila, né? Agora uma taxinha de 31 mil reais é complicado, né? Exatamente. Aqui nós temos um bug ao vivo na Globo. Então, ali pode ver que o campo ele tá nu. Então, né, Globo, vamos combinar, vamos botar para testar essas coisas aí. Aqui, por algum motivo, o desenvolvedor ele colocou uma observação no código que diz, tem que ver esse erro aqui depois. Esse aqui negócio concordando? Chegou na sexta, ele disse, sextou, segunda-feira eu arrumo isso. Aí ficou aí. Então, tu imagina, tem que ver. Eu acho realmente que precisa ver esse erro com urgência, por favor. E aqui, um do quinto andar que nós pegamos, né? Que o valor ficou ali undefined, com tudo, não diz quanto que o Pedro pagou, nós não temos a mínima noção de quanto, porque não apareceu o valor que ele pagou. Então, nós trouxemos aqui fatos reais, né, que ocorrem em produção o tempo inteiro. E para mostrar para vocês que não é software ou é área de tecnologia, não sabemos do que se trata. Nós sabemos do que se trata, porém muitas vezes a gente não consegue relacionar com o nosso dia a dia esses erros que acontecem. Então, é isso que a gente queria trazer para vocês, o que realmente a área da qualidade faz dentro de uma empresa. Bom, trazer só mais um caso aí para complementar, a gente acabou não colocando nos slides, mas tem um caso de um foguete da NASA, né, que acabou explodindo durante a decolagem, que o problema foi no código, no código que fazia ali o lançamento do foguete. Esse caso já é bem famoso, e existem algumas teorias sobre o motivo dele ter explodido, mas a maioria delas, muita gente concorda que foi apenas um hífen que faltou ali no código. Talvez para a gente, para um QA, pegar no olho, talvez não seria o caso, mas existem hoje diversos testes automatizados, né, que fazem varredura no código, enfim, tem diversos tipos, e que poderiam ter encontrado esse erro, e o prejuízo aí da NASA aí na época foi de aproximadamente 80 milhões de dólares. Então, prejuízo bem grave aí, se você pesquisar. Se você pesquisar aí o item mais caro da história, você encontra aí a história. E realmente foi um prejuízo bem alto. E só para ser justo também, QAs também erram, né? Com certeza, né? Com certeza. Aí eu quero compartilhar assim, uma história pessoal, assim mesmo, né? Que quando eu entrei numa empresa, eu tava como estagiário, não conhecia nada, assim, basicamente. E conhecia bem pouco, mas muito longe daquilo da vivência no dia a dia, né? E aí eu tinha que fazer um deploy, e pra mim era uma coisa totalmente nova, né? Há 2 meses você nunca fez um deploy, de repente você tá fazendo um deploy, e eu não tinha muito conhecimento, assim, na época, em relação a ferramentas de versão, né? Geralmente, quando coloca uma coisa em produção, igual o Alexandre falou, você coloca uma nova versão, né? Para aquele site, daquele projeto. E aí eu subi uma versão errada, a gente estava em maio, mais ou menos, eu subi uma alteração que eu tinha validado no ambiente de teste mesmo, de homologação, e na hora que foi subir a versão de produção, eu subi uma branch errada, né, uma versão errada, e subi uma que era do Natal, né, e aí colocou frete grátis em todos os sites, em todos os produtos do cliente. E isso não foi... Pra mim, eu nem verifiquei, né? Tipo, deu tudo certo, o deploy rodou lá, não teve nenhuma mensagem de erro. E fui pra casa, né? Aí no outro dia, um colega nosso aí, né? Chegou e falou... o que você prefere? Chamar-se de... não vou falar o nome da loja, né? Mas ele falou, prefere que chama a gente você com o nome da loja ou frete grátis? Eu falei, como assim, cara? Aí ele falou, não, é porque você subiu a branch errada pra produção, a versão errada, e colocou frete grátis em todos os produtos da loja. E aí eu fiquei, na época, com o apelido de frete grátis, mas se eu encontrar essas pessoas hoje, provavelmente ele me chamaria de frete grátis ainda. E é isso aí, né? Com certeza, cara. A gente também erra ali, né? Eu tô rindo aqui porque
Eu tô rindo aqui porque eu tava lá nesse momento, a gente tava trabalhando junto. O Matheus também tava junto lá. E a gente viu isso acontecer. Foi muito engraçado, de fato, cara. Mas isso é coisa que acontece no nosso dia a dia. É natural a gente errar. Ninguém aqui é perfeito. E a gente está aqui justamente para isso, para comentar esse tipo de situação que acontece, para mostrar, para a galera começar a entender e se ambientar o fato do que é o nosso dia a dia, nossa rotina, pelo que a gente encontra, pelo que a gente vai passar, e eles também vão passar por isso, com certeza. Então, cara, muito legal. E saber que os erros são reversíveis dentro do ciclo de desenvolvimento. Você errou, tem como voltar atrás a uma versão e corrigir esse erro e tá tudo bem, sabe? Atrasou, vai dar algum problema, o cliente vai dar algum piti assim, mas você vai conseguir corrigir, sabe? O ciclo de desenvolvimento é preparado para quando tem um novo lançamento, né? Se esse lançamento der alguma coisa errada, volta e corrige, né? Então, não é o fim do mundo. Esse é um dos preceitos para trabalhar como QA, é saber que é ficar calmo quando tem um problema, né? Saber que você tem que se acalmar e que aquilo não é o fim do mundo e tá tudo bem, sabe? Lógico que a gente tem que estar sempre atento e tentar resolver isso, identificar pelo menos esse problema o mais rápido possível e fazer esse rollback, né? Conseguir voltar essa versão para evitar que dê um prejuízo para o nosso cliente. Esse é o objetivo. Mas também a gente não pode ficar com medo. A gente tem que ir lá e tem que fazer o que foi para fazer e pronto. Então, beleza, pessoal. Só para a gente explicar um pouquinho aqui o que significa esse tal QA, que a gente ficou falando o vídeo inteiro e não falou. Então, QA é Quality Assurance, e a ideia de garantia de qualidade, né? É só para explicar mesmo para o pessoal aí o que se trata essa sigla aí. Não achar que é QA Action, né? Também né? Também serve. Beleza. Não, antes de finalizar, caso tenha ficado alguma dúvida do pessoal sobre algum termo, ou alguma... A gente falou aí de rollback, falou de deploy, falou sobre várias coisas ali de versionamento. Então, se você tiver alguma dúvida sobre algum desses tópicos, algum desses termos que a gente falou, como a gente comentou agora, né, sobre o que era o QA, comente aí embaixo, deixe pra gente aí, ou se você estiver vendo pelo Instagram também, mande um direct pra gente ali, que a gente vai estar produzindo mais conteúdo cada vez mais para trazer mais informações para vocês sobre esses assuntos. Beleza? Beleza. Só para complementar, para dizer que é o seguinte, a gente está aqui justamente para isso, a gente quer ouvir vocês, a gente quer entender o que vocês precisam, o que vocês estão buscando, quais são as dúvidas. Então, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de trabalhar e buscar conteúdo e gerar esse conteúdo para vocês. Então, acho que é isso, pessoal. Tragam suas dúvidas aí para a gente vai ter o prazer de estar gerando conteúdo para entregar para vocês. O nosso objetivo aqui é esse, justamente. Então, nos sigam aí no Instagram, acompanhem a gente no YouTube, a gente vai estar gerando toda semana, pelo menos, um vídeo novo aí para vocês. Então é isso aí. Forte abraço, até mais. Valeu. Falou, pessoal. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Dá o start aí. Já dei, cara. Ele tava esperando. Daí, galera, já deu mesmo? Dei. Sabe o que eu pensei agora, isso. Alexandre? Que a gente falou de QA e não falou o significado de QA em nenhum momento do vídeo. Verdade. Manda aí. É QA Action, né? O significado do Exatamente. Tá, mas vocês querem falar inglês? Aí tá, ó. Vocês querem falar inglês? Vocês querem falar que é analista de qualidade? Vocês querem falar que é... Não, Como é que é, Fran? Mas que é em inglês, não é? Qualidade? Eu não consigo falar Quality Assurance. Acho que é Quality Assurance, já era. Tá bom. Ah, tá, entendi. Só falar o que significa QA, porque senão fica um negócio meio no ar. A gente fala Quality Assurance, que significa segurança de qualidade. Mas fala aí então, Lucas. Fala aí. Matheus, fala aí, você tem mais contato com esse nome aí do que eu, cara. Acho que a gente pode deixar sem essa parte, acho que ninguém vai cobrar a gente. Pera aí, vamos ver aqui. Bom, então pode falar, tipo, que QA, que a gente ficou mencionando e mencionou durante toda a nossa apresentação, significa Quality Assurance, né? Tá certo essa pronúncia? Quem falaria de outra forma aí? Cara, eu não sei, eu acho que... Eu tenho dúvidas. Eu também. Fala aí, Matheus. Ou não precisa, né?
Não, vamos tocar assim depois. Tá, eu vou fazer aqui rapidinho e depois tu vê se vai colocar ou não vai colocar, tá? Tá, beleza.